Nós vamos falar hoje da parábola do trigo e do joio. Não sei se você já ouviu falar dessa parábola, quem já ouviu falar, né? E vou começar lendo a parábola, depois a gente vai voltar ponto a ponto, né? Porque tem muita informação interessante aqui. A parábola ela foi montada por Mateus, está no capítulo 13, começa no versículo 24 e vai até o 30, tá? Então começa assim: propondo-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E seus servos e os servos do pai de família, indo até ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Fizeram esse questionamento. E ele lhes disse: um inimigo é quem o fez. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Então vamos parar por aqui, tem muita informação para a gente discorrer aqui, né? Começa assim, propondo-lhes outra parábola. Então, essa parábola ela vem depois da parábola do semeador. Que ele fala: saindo a semear, jogou a semente no terreno bom, jogou a semente no meio do espinho. Então, esse propondo-lhe outra parábola, tem uma observação importante, que o Sobral é um estudioso, né? Ele é uma pessoa que estuda o Evangelho, ele fez um comentário interessante. Ele fala o seguinte, que propondo-lhes outra parábola, então dá a conotação de continuidade. Então, ele fala assim, de acordo com a melhor didática, Jesus costuma frisar os mesmos assuntos, apresentando-os sob ângulos diferentes. Tá? Então, a gente se valendo disso aqui, nós vamos tratar essa parábola hoje sobre dois ângulos: sobre o ângulo coletivo e sobre o ângulo individual. Então, ora a gente vai falar sobre o nosso individual, ora a gente vai falar sobre o coletivo, que dá para fazer a paralelo das duas coisas. O interessante também da doutrina é o seguinte, que hoje eu estou aqui falando da parábola, amanhã se a Cris vier aqui falar sobre a parábola, ela vai falar de forma diferente. Não é aquela coisa engessada, o importante é transmitir a ideia que Jesus propõe, tá? Então isso é muito bacana na doutrina, porque quando a gente faz às vezes vem um palestrante de fora, ele fala assim: qual que é o tema que vocês vão estudar no próximo domingo? Eu costumo falar para ele assim: qual que é o tema que você mais gosta de falar? Aí eu deixo ele à vontade, por quê? Desde que, né, falo de coisas de Jesus, falo de doutrina, tá tranquilo, porque dependendo da situação, dependendo da demanda dos encarnados que aqui estão e dos desencarnados, a espiritualidade conduz o estudo para uma outra vertente. Às vezes eu me preparei aqui para seguir uma linha. Às vezes com um comentário, com uma pergunta, com algum apontamento, o estudo toma outro rumo que é necessário para quem está aqui escutando, tanto para a gente como para os desencarnados. Então, o bacana de você participar de estudo na Casa Espírita é isso. Fica bem à vontade, né? Primeiro porque tudo que a gente estuda na Casa Espírita não foi o homem que trouxe, foi a espiritualidade. Então fica aberto aí para a gente, né, colocar nossas ideias, pode participar, pode perguntar, pode questionar alguma coisa que for falado aqui, né? Então, propondo-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Jesus, na maioria das parábolas dele, ele começa com essa frase: o reino dos céus é semelhante. Que ele faz comparativo, né? Tudo que ele vai falar, ele usa analogias da época, do local. E nesse momento, quando ele falou essa palavra do joio e do trigo, ele estava conversando com agricultores, pessoas do campo, né? Pessoas da terra. É tanto que a palavra anterior era semeador, semeando as sementes, né? Às vezes ele falava para pescadores, às vezes ele falava para os fariseus.
Então ele adaptava a sua didática de acordo com o público que estava ouvindo. Só que o interessante é o seguinte, que isso foi dito há mais de 2000 anos atrás, para camponeses, e aqui não tem nenhum camponês, aqui nessa sala agora, e vai servir para a gente. Olha que interessante, porque quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente não pode ser literal, porque fica confuso quando você é literal, né? Aí a gente tem que procurar tirar o véu da letra. O que é tirar o véu da letra? Olhar pelo ângulo espiritual de tudo. Então ele diz que é semelhante ao reino dos céus o homem que semeia a boa semente. Em determinado momento, questionaram para ele, foi por que o joio cresceu junto com o trigo se você jogou ali só semente boa? E detalhe, o joio só cresce junto com o trigo, o joio não cresce junto com o feijão ou com outra planta, só junto com o trigo. Ela é uma planta muito parecida com o trigo, sabe? E o que a gente pode interpretar disso aí? Vamos olhar individualmente. Nós somos seres que temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Os dois andam juntos dentro da gente. A gente não tem só sentimentos bons, a gente também não tem só sentimentos ruins. Então está ali o joio e o trigo dentro da gente. E ele sugere que não se arranque o joio quando o trigo está muito novinho. Porque vamos pegar isso individualmente. Você se propõe a melhorar de conduta, se propõe a mudar comportamento. Né? Fala assim, olha, vou na casa espírita, vou na igreja, vou conversar com o pastor, vou conversar com o padre. Se você chegar lá com essa proposta de falar, eu quero mudar, eu tenho muitas coisas ruins dentro de mim, eu sinto que eu preciso mudar para melhor. Aí você chega lá nesse ambiente, aí eu vou tratar de ambiente religioso, tá, gente? Você chega nesse ambiente, a pessoa pega e te dá uma determinação muito dura. Olha, a partir de hoje você tem que ser assim, e não faz isso, e não faz aquilo, a partir de hoje, se você não fizer isso, você vai fazer isso. Então, é como se estivesse arrancando o joio junto com o trigo novinho. O trigo está começando a despontar ali, aí ele vai arrancar o joio de uma vez, o que acontece com o trigo? Sai junto. Sabe, a pessoa assusta. Entendeu? A pessoa assusta. Se nós não vou dar conta, não. Tá? Perde a força, né? Perde a força. Eu fui lá de peito aberto, eu cheguei ali com o propósito de mudar, mas o que estão me pedindo aqui é muito para mim. Eu não dou conta disso. Ele pega e não volta mais. Se assusta e não volta mais. Então, quando Jesus falou aqui, espera, deixa crescer junto, tá? Aí falando individualmente, deixa crescer junto, por quê? Porque senão causa um trauma e você não absorve aquilo de bom que você teria que absorver ali. Falando individualmente. Agora vamos falar coletivamente, tá? Vamos tratar pessoas boas, pessoas ruins. Seria fácil para Deus, Ele tem esse poder, pegar todas as pessoas ruins e falar, não, vamos prender, vamos matar, vamos exterminar, que ficar só os bons. Não tem sentido. Quando Ele determina que deixe crescer junto, porque ele tem esperança na humanidade, Jesus, Deus tem esperança na humanidade. Por quê? Os dois crescendo juntos, a vida nos traz oportunidades de melhoria a todo momento. Gente, o mundo, ele é uma ferramenta para nós de evolução. A todo momento, a todo instante a gente dá uma oportunidade de evolução. Todo instante. Sabe? É um parente difícil, é um colega de trabalho difícil, é uma situação difícil no trânsito, é uma situação difícil no dia. Tudo isso é degrau de evolução. Então, se você pega uma pessoa, você olha para ela e fala assim, nossa senhora, esse fulano não tem jeito não. Ali, pau que nasce torto, morre torto. Né? Já ouviram esse ditado, né? Tem pau que nasce torto, morre torto. Não é assim, gente. Com essa parábola, Jesus está querendo dizer isso. Né? Que a gente tem que ter paciência, tanto com os nossos problemas, como também com o problema do outro. Porque é inexorável isso aí. A gente não tem outro destino a não ser evoluir. Tá? Mesmo que a pessoa não queira, fala assim, não quero, não quero mexer com isso, não quero fazer nada. A vida vai levando. Em determinado momento aqui fala na passagem da colheita. Né? Porque nós estamos no mundo de prova e expiação, caminhando para o mundo de regeneração.
Então, todos aqueles espíritos que estão aqui na Terra hoje, que já passaram pela Terra, estão no plano espiritual, e já tiveram várias chances para evoluir, e não conseguiram, não estão acompanhando, vai chegar um determinado momento que vai ser colhido mesmo, vai ser juntado em molhos, que fala aqui numa outra versão, né? Vão colher, o dono da terra determina que depois que o joio e o trigo cresceu e chegou o momento da colheita, ele determina o seguinte: colhe primeiro o joio, junta em molhos e joga na fogueira. Olha que interessante isso. Vamos trazer isso para o campo espiritual. Desde o ano 2000 que não encarna espírito trevoso mais no planeta. Por espírito perverso, tá? Espírito perverso. Do nível de Hitler, esse pessoal aí. Vamos usar Hitler como exemplo aqui para ficar fácil de entender. Desde o ano 2000. Então, o que significa isso? Já está sendo feita uma limpeza. Mas os espíritos perversos não deixaram de existir. O espírito não morre, a gente é eterno. Os espíritos perversos estão aí. O que foi feito com esse espírito perverso que teria que reencarnar aqui? Juntou em molhos e jogaram no fogo. O que é esse fogo? É um outro planeta, um planeta primitivo, onde nem a roda foi inventada ainda. Tá? Esse pessoal vai reencarnar lá, porque eles precisam desenvolver, precisam ter oportunidade de crescimento para desenvolver o amor, coisas que eles vão conseguir desenvolver aqui na Terra. Porque aqui já não cabe mais. O comportamento geral, o comportamento, quando você pega o comportamento do globo como um todo, já não cabe mais esse tipo de gente. Vamos pegar um exemplo, os ditadores. Os ditadores estão caindo um ano, né? Ainda tem alguns ainda, mas não demora, né, também cair. Então, você observa essa limpeza que está sendo feita, essa colheita do joio. Mas, antes dessa colheita ter sido feita, foi dada muita oportunidade, muita. A todo instante foi dada oportunidade para que o joio se transforme em trigo, nesse caso, sabe? Então, Jesus, eu vou pegar aqui uma fala de Emmanuel, quer ver? Vou pegar aqui Emmanuel para a gente entender melhor essa questão do joio e do trigo. Ele traz uma interpretação bacana nesse sentido, porque voltou aqui na palavra o semeador, deixa eu só procurar ele aqui de novo. Emmanuel vai dizer assim, ó. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 107. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar sublime tolerância celeste no quadro das experiências divinas. Né? Ele falou assim, calma gente, todo mundo vai evoluir um dia, né? O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Olha que bacana. Os nossos benfeitores, os nossos mentores, as pessoas que gostam da gente, que já se foram, né, que estão no plano espiritual, eles estão o tempo todo nos observando, o tempo todo do nosso lado. E sempre que a gente está aberto para receber alguma intuição boa, eles vão ali atuam para poder conduzir a nossa vida, mas com muito respeito ao nosso livre-arbítrio, né? Então o Emmanuel fala aqui que o mestre, ele não subtraiu o joio, porque vamos observar que na convivência com o trigo, quem sabe não se transforma em trigo. Vamos dar oportunidade para ele se transformar em trigo. Então nós, gente, nós temos que dar essa oportunidade para nós mesmos, sabe? Porque já aconteceu em outra casa espírita, da pessoa chega com uma vontade de trabalhar, com aquele ímpeto, com aquela energia de pegar todas as tarefas, quer abraçar tudo e tal. E aí a pessoa começa a ouvir palestra, começa a ouvir estudo, começa a participar de algumas coisas, e aí a ficha cai e fala assim, nossa, eu não tenho
Eu não tenho capacidade de estar aqui, eu não posso estar aqui, eu erro muito. Vou dar um exemplo, eu falo muito palavrão, eu bebo, eu fumo, eu não posso estar aqui na casa espírita. E quer sair, quer ir embora. Já aconteceu isso, a pessoa some, aí você vai, fulano, por que você sumiu? Fala, eu não tenho capacidade de estar lá junto com vocês, porque eu erro, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Gente, quem está aqui na frente falando, é o que mais tem necessidade de aprender, né? Então, quando a gente olha alguém dando passe, quando a gente olha alguém falando na hora do estudo, fala assim, nossa, ser evoluído, ser fulano está num nível de evolução muito alto. Não, nós estamos todos iguais, sabe? Então, quanto mais você se acha devedor, quanto mais você se acha culpado, quanto mais você tem que estar dentro da casa espírita. Porque Jesus falou, eu não vim para os sãos, né? Não veio para os sãos, somente, né? Eu vim para todo mundo, mas e tem aquela história do pastor também, que o pastor vendo uma ovelha desgarrada, ele deixa as 99 no curral e vai atrás daquela ovelha que está desgarrada, tá? O céu se alegra com uma ovelha que ele consegue resgatar, né? É o que a gente sempre fala aqui na reunião mediúnica. Às vezes o Espírito se manifesta assim, um sentimento de culpa tão grande. Não, mas eu errei demais, eu acho que eu não tenho conserto, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Claro que merece essas chances. Deus está sempre observando a gente, sabe? Então, vai acontecer da gente errar? Vai acontecer da gente cair? Vai, sabe? O difícil para a gente que está aqui dentro, estudando, participando, quando comete um erro, por menor que seja, a consciência cobra mais forte, sabe? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas do mesmo jeito que a consciência cobra mais forte, a gente já tem uma base de que, não, peraí, o erro faz parte do processo de evolução, que eu não posso repetir. Mas mesmo que você já tenha repetido mais vezes, mas uma vez que a ficha cai, a gente fala assim, eu não posso repetir esse erro, eu tenho que me firmar o meu pé, buscar ajuda, buscar entendimento, para na hora que essa situação acontecer, eu não fazer de novo. Tá? Porque aqui, gente, não tem, na Terra, não tem espírito de luz encarnado. Não tem. Tá? E nem Jesus julgou, né? Nem ele julgou. Lembra da passagem da mulher adulta, que chegaram para ele com a mulher adulta e falaram para ele, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que apedreje. Aí ele abaixou, ele já estava abaixado escrevendo na areia com o dedo, né? E dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um que estava ali mandando apedrejar a mulher na areia. Ele já estava escrevendo. E aí ele falou assim, tá, tudo bem, né? Se a lei manda, então pode apedrejar, mas tem que tirar a primeira pedra que ele não tiver pecado. Como estava escrito ali o pecado de cada um, falou assim, opa, isso aqui eu faço, opa, isso aqui também eu faço, não, isso aqui também eu faço. A consciência foi cobrando cada um, e olha que interessante, começaram a sair, começaram pelos mais velhos. Olha a questão do homem velho aí, a simbologia do mais velho aí, né? Então, e saíram todos, e ficou ele e a mulher, e perguntou para a mulher, cadê aqueles que estavam te julgando? Eles não te condenaram? Ela, não. Então eu também não vou fazer, né? Mas vai, não peques mais. Então, gente, Deus está dando oportunidade para a gente a todo momento, toda hora, sabe? E se a gente não quer repetir a prova, a gente tem que passar por ela de forma tranquila, né? E a doutrina nos dá esse amparo, essas informações para a gente ter como passar por essas provas de forma tranquila. Porque livre das provas nós não vamos ficar, não. Não tem jeito. A não ser aquela prova que não esteja na sua programação. Se você está no caminho do bem, a prova que não está na sua programação não vai acontecer com você. Está entendendo?
E, digo mais, se você está no caminho do bem, está no caminho certo, e tem uma prova para você passar, aquela prova vai ser de prova aberta, ela vira múltipla escolha, sabe? Que eu faço. E com consulta. Mas você vai ter que fazer ela, né? Entendeu? Então é assim que acontece, né? Aí ele continua: importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Olha que interessante essa informação dele aqui. O joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Que lavrador divino? Deus. Então, se você ainda tem joio dentro de você, não é porque Deus esqueceu de te olhar, não, porque a gente tem o livre-arbítrio. Quem planta esse joio dentro da gente é a gente mesmo. Na passagem que eu acabei de ler, fala assim: e dormindo os homens, veio o inimigo e plantou semente mal. Não sei se vocês lembram dessa. O que é dormindo os homens? Relaxou. Relaxou. Esqueceu da lei de Deus, esqueceu de olhar para as coisas que Deus colocou no nosso caminho. Você relaxou, você baixou a vibração, o joio, a semente, está ali, a semente está sendo lançada, a semente do mal. Aí não tem nada a ver com o relaxamento de Deus, não. Eu sofri um acidente porque o meu anjo da guarda estava cochilando. Não estava. Sabe, aconteceu isso comigo porque Deus não olha para mim, Deus esqueceu de mim. Não, gente, Ele não esquece, é a gente mesmo, sabe? Nós somos herdeiros de nós mesmos, nós não tem, tudo de ruim que acontece com a gente não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém, é culpa nossa, sabe? Se a culpa não estiver nessa encarnação, está na outra, mas 70% está nessa encarnação, tá? Então, ele vem: o campo do Cristo é região de atividade incessante, intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. É o que ele está acabando de dizer aqui. Os céus estão a nosso favor. É isso que ele quis dizer. Os céus estão a nosso favor o tempo todo. Tá? Então, a nossa vigilância que permite que o joio chegue. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O que ele quis dizer aqui? Que os propósitos inferiores se transformam. Porque na medida que eles vão colocando oportunidades de crescimento para a gente, aquilo que estava de ruim da gente vai diminuindo, vai se apagando, vai se transformando em bem, o joio vai se transformando em trigo, né? O homem comum ainda não dispõe a visão adequada para identificar a obra renovadora. O homem comum. O que é um homem comum? O homem comum, vamos interpretar esse homem comum aqui, é o homem que está na multidão, está no mundo, que quer viver as coisas do mundo, o homem comum, tá? Ele não tem tempo para Deus, ele não tem paciência para Deus. Gente, o que é tempo para Deus? 15 minutinhos de uma leitura edificante no dia, domingo de manhã, aqui, uma horinha, é um tempo para Deus. Então, quem não faz nem isso, quem não se importa, tem muita gente que não se importa, que não sabe nem fazer uma oração. Esse é o homem comum que ele está dizendo aqui, né? Não dispõe de visão adequada para identificar as obras renovadoras. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, e que usa afeições novas e situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Olha que interessante esse negócio aqui. Estímulos inesperados. Às vezes, gente, uma doença, uma dificuldade, é um estímulo inesperado, né? Para a gente ter a oportunidade de buscar a Deus. Tem uma história de um rapaz que ele estava enfermo, né?
Não, vou pegar outra história. Chico, uma vez uma mãe chegou para Chico e falou assim: Chico, por que meu filho não, ele vive nesse estado vegetativo? Ele fica na cama, ele não se movimenta, eu tenho que pôr comida na boca dele, eu tenho que trocar a fralda, eu tenho que fazer. Aí Chico falou com ele assim, que se não fosse assim, ele não evoluía. Porque se ele tivesse como levantar da cama, ele ia suicidar de novo. Sabe? Então esses estímulos inesperados são a coisa desse nível. Né? Tem uma amiga nossa, já de idade, e ela vai daqui, vai ali, planta, colhe, vai na rua, volta, e aí ela caiu, quebrou o tornozelo, torceu o tornozelo, ficou assim, coisa de 1 mês ou 2, de molho mesmo, sabe, de molho. E aí ela ficou assim, uma pessoa muito ativa, muito ativa. E ela falou assim: vou endoidar desse jeito, não vou aguentar. Aí ela começou a fazer crochê e tal. Depois aí ela pegou e falou assim: puxa vida. Ela parou a pensar o seguinte, que ela precisava descansar, ela precisava de parar 1 minuto, de parar um pouco, porque a idade já está bem avançada, e se ela continuasse naquele ritmo, sabe, não ia dar boa coisa, porque a cabeça da gente não envelhece, sabe, a cabeça não envelhece, o corpo sim, a idade chega, mas a nossa cabeça, eu falo isso porque eu estou vivendo isso agora, né? A gente já está caminhando ali para uma idade mais avançada, e a gente percebe, às vezes eu me pego pensando em coisas que eu pensava quando eu tinha 15, 14 anos, coisas que eu gostava de fazer. Eu falei assim: nossa, que legal essa música, que legal isso e tal. Só que você acha assim: nossa, eu já estou com 50 anos, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque a cabeça não, a nossa mente, muito pelo contrário, quanto mais passam os anos, melhor a nossa mente fica, as nossas ideias, os nossos pensamentos, nossas vontades, sabe? Quantas vezes eu já ouvi falar, eu já ouvi a minha mãe e outras pessoas dizendo assim: nossa, eu queria ter meus 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, olha que beleza que eu ia ter, não ia ser legal? Mas não é assim, gente. Então, às vezes a vida traz algumas enfermidades, algumas situações para você dar aquela freada, para você buscar a Deus. Eu vou falar por mim. Eu busquei a doutrina espírita pela dor. A gente só tem 2 formas de buscar a Deus, pela dor ou pelo amor. A maioria de nós busca com mais vontade, com mais fervor, com mais ênfase na dor. A maioria de nós, sabe? Claro, tem muita gente que busca no amor, né? Porque primeiro a gente vem pela disciplina. Não, tem que ir todo domingo, tem que estar lá, se acorda, nossa, tem que ir de novo. Tá. Mas depois, essa disciplina vira espontaneidade, a gente faz porque gosta, porque quer, porque não consegue ficar sem mais, né? Mas antes disso, é a disciplina. Quando o Chico conseguiu ver Emmanuel pela primeira vez, né? Emmanuel falou para ele: olha, você precisa só de 3 coisas, né, para começar a fazer o trabalho. Que ele propôs para ele psicografar 40 livros. E ele questionou Emmanuel, falou assim: nossa, 40 livros? É muito papel, muita caneta, muito lápis, né? Eu não tenho recurso para isso tudo. 40 livros, 40 livros. Aí ele pegou e falou assim: mas você só precisa de 3 coisas para você fazer esses 40 livros, só 3. Eu falei: mas então quais são as 3 coisas? Disciplina, disciplina, disciplina. Que depois vira espontaneidade, né? Então, essas coisas inesperadas que acontecem na vida da gente, a gente tem que observar pelo lado espiritual, senão a gente doida mesmo, sabe? Às vezes acontecem uns problemas, umas situações que a gente fala assim: nossa, mas se a gente buscar o porquê e o lado espiritual, fica mais suave, sabe? Fica bem mais suave. Aí ele continua: muitas plantas espinhosas, já li isso aqui e tal. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e sua estação. Olha que informação bacana. Cada um tem seu tempo de evoluir, cada um tem seu jeito de evoluir. Não adianta eu exigir aqui na Casa Espírita, a gente que está nas tarefas, exigir que o Gustavo tenha a mesma participação que a Cris, que a Regina tenha a mesma participação que o Fabiano,
da mesma forma, daquela homogeneidade. Não tem jeito, gente. Cada um é de um jeito. Cada um evolui a seu tempo, de acordo com aquilo que dá conta. Porque essa é a proposta da doutrina, sabe? Fazer o que dá conta. Não tenta fazer mais, não, senão você não vai dar certo, né? Aquela história que a gente já contou aqui, mas eu vou repetir, que Chico passava na frente do bar, tinha um cara lá jogando sinuca, de segunda a segunda, jogando sinuca e bebendo, jogando sinuca e bebendo. Aí, um certo dia, ele questionou para Emmanuel, falou assim, mas como é que a pessoa dessa evolui? Emmanuel virou para ele e falou assim, já evolui mais que eu sei nessa encarnação. Aí Chico assim, como assim? Você está ficando doido? Evolui mais que eu. Foi, que na outra encarnação ele fumava, ele jogava sinuca, bebia, matava e estuprava. Hoje ele só bebe e joga sinuca. Nessa encarnação. Até hoje ele não matou ninguém, não fez nada nesse sentido. Então, se julgar a evolução do outro é muito difícil, né? Porque a gente não sabe o que cada um passa dentro das quatro paredes. Tá? Às vezes, só o fato da pessoa estar aqui no domingo de manhã já foi um esforço fora do normal para ela, fora das possibilidades, sabe? Então tá ótimo, perfeito. Ah, não consegue vir todo domingo? Não tem problema, vem de 15 dias. Não dá de 15 dias, vem uma vez por mês. Porque depois, gente, é incrível, sempre que a gente propõe a iniciar uma nova tarefa na casa espírita, o estudo de quarta, né, Cris? Sempre que a gente propõe iniciar uma nova tarefa, acontece tudo enquanto é coisa para poder aquilo não dar certo, sabe? A doença, hoje eu vou viajar, hoje eu não sei o que, vai acontecendo. E aí se você vai cedendo, se você continuar cedendo, você nunca vai acontecer. Então, tem uma história de um amigo nosso, que ele já desencarnou. Ele estava para entrar na reunião mediúnica, aí a esposa dele liga para ele e fala assim, fulano, vem aqui que fulano cortou o pé aqui, mas que foi feio. O filho dele tinha cortado o pé numa lata, assim, cortou fundo. Aí ele foi lá, pegou o menino, deixou no hospital com a mulher e voltou para a mediúnica. Ele chegou no meio da mediúnica. Aí o espírito manifestou e falou assim, da próxima vez eu vou ter que cortar o pé fora para você não participar. Perguntou para ele desse jeito, da próxima vez eu vou ter que cortar o pé dele fora para você não participar. Assim, claro, estou dando esse exemplo, mas é basicamente isso. Eles fazem de tudo para a gente não vir aqui no domingo de manhã, porque, gente, né, queira ou não queira, só o contato com o ambiente, só essa vibração que a gente sente quando chega aqui já é um alívio. Tá? Mesmo que a gente não vá praticar aquilo que a gente está ouvindo aqui, aquilo que a gente está falando aqui, né? Porque se a gente que fala aqui na frente praticasse tudo que fala, não estaria encarnado mais não. Eu já estava lá no Sirius. Tá? Então, mesmo que a gente não pratique, mas a ideia fica na cabeça da gente, sabe? Aí no momento da aferição, naquele momento ali de prova, por exemplo, no trânsito, o cara te fechou, você pode até xingar. Aconteceu isso comigo outro dia, eu xinguei, falei, nossa, por que eu xinguei? Mas antes eu nem questionava, eu xingava e deixava acontecer, sabe? Aí depois que eu xinguei, eu falei, não, errei. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Já é uma evolução, sabe? Já é uma evolução. Então, o mínimo que seja. Uma viagem de 1000 quilômetros, vou para o Nordeste, vou para a praia. Começa quando? É você levantando da cadeira e dando o primeiro passo para ir em direção ao carro para ir para o aeroporto. Você já começou a sua viagem, um passo que você deu. Tá? Então a nossa viagem aqui é em busca da evolução. Em alguns momentos da vida a gente vai ser joio mesmo, não tem jeito, está dentro da gente. O homem velho ainda mora dentro da gente. Então em algum momento da nossa vida a gente vai ser joio. Mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte, olha, agora eu estou sendo joio. Preciso voltar a ser trigo. Quando você já pensa assim, já vê um monte de ideias, já vê aquela multidão de testemunhos que Jesus fala no Evangelho, estamos cercados por uma multidão de testemunhos, estamos mesmo. Sabe, gente? Qualquer lugar que a gente vai, tem um monte de espíritos ao nosso redor. Espíritos que menos evoluídos e também tem os que estão ali, que cavalizaram a nossa reencarnação.
Então, essa multidão de testemunhas, ela está a nosso favor, na maioria das vezes, porque são pessoas queridas, né? Ô, Antônio, Sim. muitas vezes a própria espiritualidade nos quer ver nessas provas. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, de trânsito também. Eu cortei um cruzamento, eu não poderia ter cortado, por causa de um ônibus que estava na frente. Aí a pessoa que estava para poder passar, saiu do carro e pulou em cima do meu carro. E começou a bater em cima do meu carro, do carro. Que absurdo, você fez isso, esse carro confusão. E eu fiquei. E minha irmã do meu lado. Você não vai fazer nada, não? Aí ele se aquietou, foi embora, o trânsito fluiu. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui pensar na minha atitude. Foi exatamente isso. É uma prova, né, que a gente passa e que a gente precisa refletir naquele momento. Tá tudo que passou. Sim. Né? Mesmo que você não consiga na hora refletir, você conseguiu, mas depois você tem que pensar. Exatamente. Sabe? Aí eu falei, gente, com certeza quem me ajudou nesse momento, né? Foi os estudos, foi seus guias também. Meus guias, etc. Porque, assim, falar com toda sinceridade, se fosse antigamente, claro que eu não teria alterado, não teria feito nada, mas alguma coisa eu teria feito. Você reagir de alguma forma. De alguma forma eu ia reagir. Então, assim, aí quando eu cheguei em casa, eu pensei, e é mesmo, isso modifica a gente, modifica as maneiras, as atitudes, a gente vê o tanto que é bom. É sempre bom, gente. Eu estava indo numa entrevista de emprego uma vez, estava atrasado, né? E aí eu avancei o sinal. Na hora que eu avancei o sinal, foi um carro e eu falei, não. Aí eu fui pedir desculpa e tal, e fui. E aí o carro veio atrás de mim. Eu disse, nossa, ele ficou nervoso, cara. Eu pensei comigo, eu pensei, tá nervoso, tá me acompanhando. Aí eu entrei pro local que eu ia fazer a entrevista, o carro entrou atrás. Eu falei, nossa, vai dar confusão, pensei comigo. Aí eu parei o carro no estacionamento, o carro parou do lado. Eu falei, nossa, vai ser agora. Aí eu fiquei quietinho dentro do carro, fiquei quietinho, esperei a pessoa sair, a pessoa saiu e foi. Eu nem vi para onde que ela tinha ido. Aí eu respirei fundo e falei assim, nossa, ainda bem que eu não xinguei ele também não me xingou e eu pedi desculpa. Aí, beleza. Entrei para a entrevista, fiz a entrevista. No final da entrevista, o entrevistador virou para mim e falou assim, vou te contratar, mas você vai me prometer uma coisa. Eu falei assim, o que é? Eu falei, não avança sinal mais não. Era o entrevistador, tava. Eu não vi que era ele, assim, não avança sinal mais não. Eu falei assim, não, pode deixar, ainda bem que eu não xinguei. Então assim, você entendeu? A gente... Imagina se eu tivesse xingado, eu era obrigado. Era, né? Mas gente, é verdade isso, assim, puxa vida. Então assim, a gente não perde a todo instante, em qualquer situação, agir de forma cristã, tá? Porque o céu vem a nosso favor, vem mesmo. Se não seja agora, mas mais para frente. Eu não sei se eu já contei, acho que eu já contei essa história, mas eu vou repetir. Uma amiga nossa fazendo a campanha do pãozinho, na terça-noite, que ela entregou o pãozinho pro rapaz e foi e passou. Aí no meio do caminho ela voltou, falou assim, alguma coisa fez ela voltar, ela foi, trocou uma ideia com o rapaz, falou assim, mas por que você está aqui na rua? Eu falei, não, porque eu vim do interior procurando um emprego, aí na hora que eu cheguei a pessoa falou que o emprego já não era mais meu, e eu não tinha passagem para voltar para o interior, não tinha dinheiro, eu ia trabalhar, ia receber, e hoje eu estava prestes a assaltar alguém para comer, porque é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. E agora esse pãozinho matou minha fome e eu não vou precisar assaltar ninguém. Ela pegou e falou assim, não, eu vou te orientar, tal. Falou, procura fulano, porque a pessoa no interior não conhece TH, né, gente? Então, vai nesse lugar e tal, e eles vão te ajudar, eles lá, eles dão passagem, eles conseguem carona para a pessoa. E esse rapaz seguiu a orientação dela e acabou. Quando foi na reunião mediúnica, a mãe do rapaz se manifesta e vira para ela e fala assim, você tem uma mãe do lado de cá agora, porque meu filho, ele ia tentar fazer um assalto e ia ser morto pela polícia. Você salvou a vida do meu filho, eu sou sua mãe agora espiritual. Ela não imaginava que aquela ação ia gerar, sabe? Então, gerou assim uma coisa tão linda, tão linda.
E aí ela contou, falou assim, meu filho conseguiu ir para casa, ele conseguiu, porque a mãe estava ali, gente, é o que a gente fala, que a mãe estava ali do lado dele o tempo todo. Só que estava numa vibração tão baixa, porque tinha dado tudo errado na vida dele, que ele não conseguia ouvir os conselhos da mãe, mas ela estava ali, na espreita. Na hora que ela viu que alguém ajudou, falou assim, sabe, a gente como pai, como, né, quando alguém elogia o filho nosso, a gente fica, não é bom? Imagina quando alguém faz uma situação dessa com o filho da gente. Então a gente ganha amigos do outro lado sem perceber, né? Então, essas situações que Deus está colocando no nosso caminho o tempo todo para nos dar oportunidade de evolução, a gente tem que ter olhos de ver, né? Então, o cidadão comum não consegue enxergar. Por quê? Porque não tem contato com isso aqui que a gente está tendo. Um pouquinho que seja da palavra, do Evangelho. O Evangelho ensina tanta coisa quando a gente tira esse véu da letra, quando a gente tira essa coisa literal, quando você começa a observar cada palavra que é dita ali do âmbito espiritual, o que ele quis dizer com isso espiritualmente falando. Você refletir em cima disso, você consegue ter ferramentas, você consegue ter subsídios para quando surgir o cara batendo no seu capô lá, você saber o que fazer, ou saber o que não fazer, né? Que é o mais importante, tem hora que é melhor não fazer nada, né? Então, mas se a gente não está no caminho, na busca, a gente não consegue agir do jeito que tem que agir, né? Então, por menor que seja a informação, a gente tem que sair daqui pensando naquilo, tá? Eu vou repetir, não é fácil, porque as nossas tendências são tendências animalizadas, são tendências ruins. É o chamado, no Espiritismo eles falam muito do homem velho, né? Você já ouviu a gente falar isso várias vezes, homem velho, homem velho, homem velho. Homem velho quer dizer o homem que você era, a pessoa que você era, o espírito que você era na última encarnação. Porque a cada encarnação a gente está evoluindo um pouco mais. Isso quer dizer que na última encarnação eu era pior do que eu sou hoje. E a gente traz isso com a gente, essa história que vem com a gente, né? Quando alguém está falando mal do outro, a gente fica com aquela tendência de dar uma engrossada no caldo, né? Assim, nossa, mas é mesmo, né? Nossa, é mesmo. Isso é da gente, está com a gente, mas a gente tem que se policiar, né? Porque hoje, né, tá um exemplo fácil, por que hoje, a Maria Luísa estava falando isso comigo, essa semana a gente estava descendo para trabalhar, ela falou assim, pai, eu estou acompanhando algumas notícias no site, em jornais, para ficar por dentro, né, para eu ter assunto para conversar com as pessoas, só que está tão difícil, porque a TV está mostrando a cena do crime, filmando a pessoa sangrando no chão, repetindo aquela cena. Por quê? Porque tem muita gente que ainda gosta disso, sabe? Não é que gosta de que o mal seja feito, mas que sente assim, aquela curiosidade de ver, dá um negócio dentro da gente, na hora que vê uma situação de perigo, na hora que você vê um policial matando um ladrão, tem gente que sente um prazer, um alívio naquela situação ali. Gosta de um escândalo, né? Então, mas aquele ladrão tem mãe. Aquele ladrão é o joio que depois pode se tornar, que ia se tornar trigo, porque todo mundo vai se tornar trigo um dia. Então, se a gente olhar por esse ângulo aí, a gente vai observar que as nossas tendências ainda são mais ruins do que boas. Mas quem que tem capacidade de controlar isso? Não é ninguém de fora, a gente mesmo. E a gente só consegue controlar as tendências ruins através do combustível que é o Evangelho. O Evangelho vai te dando combustível para você buscar lá do fundo uma força de não reagir a uma situação, por menor que seja. Sabe? Então, gente, o objetivo dessa parábola é basicamente esse, dizer o seguinte: não se preocupe. Aquela pessoa que você acha que é ruim agora vai virar trigo um dia. Porque Deus vai estar ali do lado dela, a espiritualidade vai estar do lado dela, a vida vai dar oportunidade para ela a todo momento. Então, um dia vocês vão se encontrar lá na frente, todo mundo como trigo. E você, em particular, que acha que tem tendências ruins, que tem certeza, que sabe quais são as tendências ruins, fica tranquilo, depende da gente mesmo. A gente vai receber da vida, vai receber o tempo todo subsídios, informações para a gente
arrancar esse joio de dentro da gente, na hora certa. Arrancar na hora certa. Né? Ou então transformar esse joio em trigo. Ou arranca ou transforma, aí a gente que vai decidir. Deus deu esse livre-arbítrio, a gente decidir isso também. Tá? Se você dá conta de arrancar, arranca. Mas se não dá conta, tenta transformar ele em trigo. Sabe? Então, pelo menos dissecar ele, para ele não ficar não ser tão forte como ele está agora, para ele não dar flores, esse joio. Se não consegue arrancar, ele deixa lá, não joga água nele não rega ele não põe adubo nele não, porque aos poucos ele vai, sozinho ele vai se diminuindo, o trigo vai ficando maior, mais forte. Tá? Então a gente não precisa querer abraçar o mundo, mas a gente tem que se movimentar, não pode ficar parado. Se movimentar nas pequenas coisas que sejam. E não esperar do outro a mesma movimentação que a gente tem. Esse é um grande problema. Esperar de um marido, esperar de uma esposa, esperar de um filho, de uma filha, de um cunhado, de uma sogra, de um sogro. Algo que você já conquistou, fala assim, nossa, sabe? Aí você começa a se achar mais evoluído do que fulano e não pode. A gente está tudo ali no mesmo nível. Tá? Pelo contrário, Emmanuel fala que quanto mais você aprende, mais devedor você fica. Aí eu vou explicar. Se você aprendeu e tem uma pessoa do seu lado que não sabe, você tem obrigação moral de transmitir algo para ela, nem que seja um exemplo. Então você está devendo aquela pessoa. Sabe? Isso dá uma tranquilidade para a gente que, quando eu penso em Bezerra e Menezes, quando eu penso em Emmanuel, eu sei que eles são meus devedores. Então, eu posso cobrar eles. Então a gente pode fazer dessa forma, tá? E a gente também nunca sabe tudo. Né? Nunca. Então a gente está aqui para aprender o que a gente não sabe e ensinar o que sabe. Exato. E sempre, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa tem algo para ensinar para a gente. Qualquer um. Tá? Por mais simples que a pessoa seja, ele sempre vai ter algo para te ensinar. E se a gente enxergar o mundo dessa forma, fica bom para a gente. Né? Fica ótimo. Fica ótimo. Tá? Era isso que eu tinha para dizer em relação à parábola do joio e do trigo. Se tem alguma observação, está tranquilo? Eu?